Glória a Deus. Abre comigo, por favor, a sua Bíblia no livro de Salmos, só que no capítulo 27, um dos capítulos que Davi escreveu, é um hino, né? Onde Davi, ele anela pela presença de Deus. Um dos versículos, digamos assim, pertinentes, ou mais comum que a gente escuta, né? Onde ele diz assim, uma coisa peço e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha que maravilha isso, né? Davi tinha essa sede, esse desejo, e anelava a presença de Deus. Tanto é que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque Davi, ele entendia que realmente ele, como servo de Deus, e preste bem atenção, você sabe que no Velho Testamento não havia o Espírito Santo ainda habitando em nós. E era um homem que descobriu, através da intimidade com o Senhor, um portal de adoração. Um lugar onde ele sabia que todas as suas lutas e todas as suas dificuldades se resolveriam na presença de Deus. Né? Ele entendia de espada, ele entendia de funda, de coroa, mas nada disso garantia mais do que um coração quebrantado diante do Senhor. Então ele escreve algumas coisas bem interessantes. E aqui, no capítulo 27, é ele falando sobre essa presença, onde ele começa a colocar os inimigos, né? Onde ele deixa claro, olha, Senhor, está aqui os meus inimigos, faça isso, faça aquilo outro. Mas nós vamos ler os últimos dois versículos, que é o versículo 13 e 14, que diz assim, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Quem crê assim, diga, eu creio também. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Feche teus olhos, baixa a tua cabeça. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, nós declaramos a tua presença nesse lugar. Senhor, nós saímos da nossa casa para ouvir a tua voz através da palavra, através dos louvores, da comunhão dos irmãos. Senhor, obrigado, te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Se você vai anotar, se você vai, digamos assim, fazer as suas anotações para depois meditar sobre os textos, aquilo que nós vamos trazer nessa noite. Assim, é um tema que fala muito do que nós estamos vivendo nesse tempo, né? É uma realidade em que parece que, como eu sempre gosto de trazer para o contemporâneo aquilo que o Senhor tem feito, parece que esse tema nunca tem calhado, vamos assim dizer, ou nunca tem sido tão apropriado para os dias de hoje, que é fique firme até o fim. Você pode dizer para a pessoa do seu lado? Fique firme até o fim. Sabe, irmãos, nunca nos foi prometido aqui na terra coisas boas, entenda isso. Se de alguma forma falaram para você que se você aceitasse a Jesus, a tua vida, sabe, os teus problemas, as situações, tudo isso seria como tomar um copo d'água e pronto, matou tua sede, deixa eu te dizer, te enganaram, viu? Quem lembra daquele Rios que fala, né? O cara fala assim, eu pensei que eu ia ser assim, mas te enganaram. E de fato você talvez foi enganado. Mas por outro lado, deixa eu colocar a coisa para você não me levar para um pensamento, mas como assim, pastor? Que história é essa? Não é. Deixa eu falar. É que na verdade, quando você entrega a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é que Ele vai resolver os teus problemas. Então os problemas continuam. A diferença é como você vai resolver eles. A forma é o ponto de vista, é a maneira como você vai se comportar diante das situações. Porque, na verdade, para nós cristãos, tudo que nos cerca, ele tem que mudar o sabor. Ele tem que mudar a essência. Sabe, se eu tinha um propósito de vida e esse propósito não está alinhado com o que a Bíblia diz, eu tenho que procurar um propósito em que se enquadre no que a Bíblia diz, no que o Senhor tem a meu respeito. E a Bíblia deixa claro, os planos são do homem, mas o realizar vem de Deus. Então quando você vê Davi, esse homem que, sabe, foi ungido pelo Senhor, tirado de trás das malhadas, você conhece a passagem, né? Digamos assim, escolhido por um coração entregue, por aptidões, por aquilo que ele já fazia, você vê ele num ambiente onde ele lutava, sabe, com a sua alma, com as suas lutas, com aquilo que, talvez Davi, irmão, seja um dos personagens bíblicos que mais pareça comigo e com você.
sabe, de altos e baixos. Tem momento que ele está numa vitória, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas no mesmo capítulo ele diz assim, mas ele também vai me levar o quê? Ao vale da sombra da morte. Sabe, um altos e baixos. Sabe aquele momento em que parece que para nós está tudo certo, mas no outro dia já não dá certo. Domingo eu escutei uma palavra, foi maravilhosa, mas na segunda eu já não cumpri nada daquilo que eu ouvi. O meu voto eu fiz e não estou conseguindo. E isso nesses dias, irmãos, infelizmente, por nós não compreendermos talvez o conhecimento de como agir, a gente tem ficado para trás. Por isso que eu queria que você, como um profeta do Senhor, diga para o seu irmão, fique firme até o fim. Não mude, não desanime, sabe? É normal, irmãos, é normal passarmos por momentos de tristeza. Faz parte. Sabe, faz parte, porque ninguém é super-homem. Nós, antes de sermos cristãos e dizer que temos o Senhor na nossa vida, nós somos carne. Nós temos alma, nós temos as nossas reações, que muitas vezes são explosivas, sim. A ira vem de uma hora para a noite, sabe, os temperamentos que aí estão. Sabe, a Bíblia mostra que isso não é problema, porque os próprios discípulos de Jesus, muitos tinham temperamentos. O mesmo homem que cortou a orelha de um, Deus deu a ele o privilégio de ser chamado o quê? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro não se tornou o padre, enfim, como todo mundo fala, mas ele teve um entendimento de quem era Cristo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, o temperamento faz parte do sanguíneo, de repente responde, sabe aquela pessoa que toma lá da cá? Você falou, não aceita, como diz a história, eu não levo desaforo para casa. Sabe, aquela pessoa que tipo assim, ela não se sujeita, ela tem sempre uma opinião forte, um colérico que é líder, que você tem que saber falar, bora, acelera aí, porque eu não tenho tempo para ficar gastando. Tudo isso faz parte de um todo. Tudo isso faz parte de um todo. Mas a palavra do Senhor ela é muito clara, que para cada atitude nossa, existe uma maneira de ser. E ficar firme até os últimos dias, nós estamos falando da volta de Jesus. Nós não estamos falando de ficar firme só para bater uma meta dentro do mês, ficar firme para a gente só mudar de templo, ficar firme para a gente ter um bom casamento, ou ficar firme para administrar aquilo que o Senhor tem dado. É para a volta de Jesus mesmo. Quem quer subir com Ele? Eu quero. Só que se nós não nos posicionarmos, irmãos, é isso que eu quero que você compreenda e entenda isso. Não existe mágica. Não existe um comprimido que você toma e pronto, agora eu estou preparado para isso. Não, é de glória em glória. É de dia após dia. Sabe, eu sempre digo isso e repito. Por que a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova sobre nós todos os dias? Pensa comigo. Porque se não fosse ela, irmão, se não fosse de forma alguma, nós estaríamos aonde? O que eu não consegui fazer ontem, não pode eu pensar que hoje, não, peraí, vai ser, sabe, vai ser diferente. E não, aquilo que eu não supero, eu vou ser superado sempre, não é isso? Se você é uma pessoa que não consegue, por exemplo, pedir perdão, se você é uma pessoa que não consegue, por exemplo, sair com as próprias pernas de uma situação financeira, se você é uma pessoa que aprendeu durante toda a vida, sabe, tudo que você tem parece que é só debaixo de lambada, sabe, aquela história, nunca ninguém me ajudou a ter nada, deixa eu te dizer uma coisa, tudo isso é tratamento de Deus. Tudo isso é tratamento de Deus. Salmo 139 diz que os nossos ossos ainda nem eram conhecidos, quando Ele já tinha todos os nossos dias determinados. Então entenda que nada que está acontecendo na sua vida nesse momento vai mudar o plano eterno de Deus sobre você. Quem crê assim? Ah, mas pastor, eu nasci numa família que o meu pai não era desse jeito, que a minha mãe não era desse jeito, eu isso, aquilo, outro. Tudo bem, as marcas ficam. Os momentos passam, e eu não estou querendo tripudiar sobre o que você viveu e tem vivido, não é isso. Mas eu quero te mostrar uma possibilidade concreta de vida eterna, que Cristo te amou antes de todas as coisas. Deus já sabia quem você era, então fique firme até o fim, em nome de Jesus. Fica firme, meu irmão, porque a Bíblia diz lá, o versículo diz exatamente isso, fica com ele aberto. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Quem crê assim, diga glória a Deus. Versículo 14, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se no teu coração, espera pelo Senhor. Se tem uma coisa que muitas vezes nós trocamos, e é facinho da gente tirar Deus de um lugar de adoração e colocar outra coisa, é quando Deus está tratando a gente de dentro para fora, e a gente quer uma coisa que está fora. Então o que acontece? A nossa alma ela pende para a carne.
A alma, o pendor dela é a morte. Ou seja, aquilo que eu estou querendo na minha alma, o diabo mostra aqui, eu digo, não, então isso aqui é o de Deus. Só que a Bíblia diz lá em Hebreus que a palavra do Senhor, ela tem uma função, e uma delas específicas é o que? Discernir as intenções do meu coração. Então tudo aquilo que está aos meus olhos, diante de mim, qual é o papel de um crente para permanecer até o fim? Eu não posso agir no bate-pronto. Eu não posso dizer sim para uma coisa que está errado. Eu não posso dizer, talvez, quem sabe, vou pensar em algo que você tem convicção que está errado. E hoje, quando a gente vê, por exemplo, tantos homens bons de Deus, irmãos, pessoas que são queridas, preciosas, mas não conseguem manter uma constância, não conseguem viver uma vida diante de Deus. Eu não estou dizendo de super crentes, entende? Eu estou dizendo do básico. O básico que não é inventar desculpa, o básico que é cumprir com seus objetivos, o básico que é ser um pai dentro de casa ou uma mãe, o básico. Diga para a pessoa do seu lado, o feijão com arroz. Quer ser íntegro, quer ser verdadeiro. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então ficar firme até o fim é entender que aquilo que eu fazia, não é que eu posso deixar porque agora eu estou indo numa igreja que o pessoal fala muito sobre isso. Não, é porque na verdade eu tenho que deixar porque eu me converti. Se eu ia nessa direção, o Senhor me encontrou, eu tenho que ir nessa direção. Eu não mudo por causa do meu pai, eu não mudo por causa da minha mãe, eu não mudo por causa dos irmãos, eu mudo por causa que o Senhor me achou. A graça me alcançou, a misericórdia me alcançou. E é por isso que eu vivo, e é por isso que nós temos que viver. A nossa expectativa está na eternidade, a não ser se você não crê nisso. A não ser se para o cristão a eternidade para você é isso. É você estar aqui na terra, você ter o teu saláriozinho todo mês, é você ter a sua casinha, você ter o teu carro para te levar para um lado e para o outro, ter tua casa na praia, o sonho, né? Sexta-feira, vou embora. Se a tua inspiração, ou se a tua mente, ou se aquilo que tu deseja, se está só nisso aqui, o que Paulo diz? Pobre homem miserável que sou, ou que és. Diga assim comigo, eu quero mais de Deus. Abre comigo, por favor, em Romanos 8, do 35 ao 39. Uma das coisas que evidenciam alguém que quer permanecer até o fim, irmãos, entenda bem, é a postura. Irmãos, a postura ela fala. Quem estuda PNL sabe do que eu estou falando. Quem já parou para analisar sobre isso é muito claro. A linguagem, você sabe, gestos, enfim, tudo isso. E a gente vive um mundo onde você, no mundo business, na realidade, ou seja, no que está, enfim, todo mundo tem uma relação com o PNL. Se o cara veste tal tipo de camisa, se ele se posiciona de uma forma, se a mão tem um movimento, se isso, aquilo, outro. Então, as pessoas falam daquilo que elas creem. E eu vou dizer com você, sabe, não precisa abrir a boca para você ser um cristão. Não precisa você vestir uma roupa comprida para dizer que você é um cristão. Não precisa você mudar o vocabulário, porque a infantilidade cristã acha que quando você entrega a sua vida para Jesus, o teu vocabulário tem que ser o crentez. E aí você estava inserido no mundo, então de repente você tem que mudar a tua forma de falar que as pessoas não entendem. E aí vaso, e aí varão. Você acha que alguém vai entender sobre isso? Dentro da sua família você sempre foi aquele cara que falou bobagem, o cara que falou besteira, no sentido de alegria, sabe, como a Bíblia diz, de chocarrices, né? Ou coisas bobas, coisas que, sabe aquele cara que chegava no almoço e sempre tinha uma piadinha, né? Vamos servir o pavê, o tiozão, é pavê para comer, sabe, essas coisinhas assim. Você acha que quando aceita Jesus, de repente você tem que mudar essa linguagem? Não, porque a partir de agora eu conheço a palavra, inclusive eu estou lendo os Pentateucos, né? Eu estou vendo que a forma, maneira, isso, aquilo, outro. E aí isso, na essência de uma postura do cristão, ele acha que isso é verdadeiro. Quantas pessoas usam, e não tenho nada contra isso, pelo contrário, quantas pessoas usam, sabe, a roupa do jeito que tem que ser e tudo mais, mas não tem caráter. Quantas pessoas, sabe, sobem monte, desce monte, faz campanha, e faz aquilo outro, e vai para cima e vai para baixo, mas não consegue pedir perdão.
Quantas pessoas têm horas e horas de estudo bíblico, fazendo o que tem, mas não conseguem tirar um tempo para ser verdadeiro? Não, mas espera aí. Faz assim comigo. Senhor Jesus, faz assim, ó. Eu sei que não é para mim essa máscara, mas se tiver alguma, tira em nome de Jesus. Irmãos, um grande erro, e todo mundo sabe, está lá em Gênesis. Quando Deus clamou e chamou Adão e Eva, o que eles estavam? Escondidos. Eu preguei sobre isso uns 2 domingos atrás. Eles pegaram as folhas e fizeram o quê? Roupa para eles, para cobrir a sua nudez. Quantas vezes nós erramos e pecando, a gente vai e se esconde, porque não, peraí, eu tenho que manter o meu ambiente. Eu tenho que manter o status, eu tenho que manter aquilo. Não, porque eu sou isso, eu sou aquilo outro. Diga assim comigo, no inferno, Satanás também sabe quem você é. Não, porque só Deus sabe quem eu sou. Deus não, irmãos, escute. Na formação de todas as coisas, também Ele estava lá. Não se esqueça que Satanás sabe de Bíblia, de capa a capa. E talvez ele, de fato, ele saiba tanto do fim dele que ele fica enchendo o saco da gente para tirar junto. E a gente às vezes não entende dessa forma. Diga assim comigo, para permanecer até o fim, eu tenho que ter postura. Olha o que diz Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Acho que leram isso hoje, né? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Preste atenção. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Entregues à morte o dia todo. Você está entendendo que não tem pausa? E aqui cabe uma frase bem interessante. O cristão, ele brinca de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. É o dia todo. É as minhas, não pensa você que não, agora, peraí, eu estou fazendo um jejum, né? Pessoal aí, estamos fazendo um jejum toda quinta-feira, então hoje eu estou santo. Hoje eu matei a minha carne, né? Não, hoje. Mas se você não cuidar, daqui a pouquinho você estraga tudo. E aí entra a graça e a misericórdia de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Aí o versículo continua. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Quem crê assim, dê um glória a Deus. Por meio daquele que nos salvou. Aleluia, nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, versículo 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Postura. Pode dar água na canela, chover canivete, acusações, coisas, seja qual for, a minha postura de alguém que vai suportar até o fim em nome de Jesus. Porque o prêmio dessa corrida é a eternidade, meu irmão. Repito, se você olhar, porque acha que agora eu tenho que estar aqui na igreja, porque eu preciso resolver minha vida financeira, eu preciso estar aqui na igreja porque eu preciso resolver o meu casamento, o meu relacionamento com as pessoas. Desculpa, a tua motivação está errada. Você tem que ser cristão por amor a Cristo Jesus. Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Primeiro é Ele. Se você tem tudo que é Ele, irmão, o resto é consequência. A partir do momento em que você tem uma postura de alguém que serve ao Senhor, com suas falhas, com suas limitações, com aquilo que sabe, você sabe que sozinho não consegue, mas Ele vai te ajudar. Meu irmão, a Bíblia diz um evento, e você conhece, Jesus estava caminhando em certo lugar, passou e cheio de multidão. Ele olhou para uma árvore e disse assim: Zaqueu, eu e tu hoje à noite, para uma conversa. A Bíblia diz que o Senhor então foi a casa. Eu estou falando da minha forma, mas todos conhecem o que eu estou falando, amém? Lembra da música? Entra na minha casa, entra na minha vida. Zaqueu, eu quero estar contigo hoje. Irmãos, talvez tenha uma outra Bíblia, não sei, não vou dizer que seja pleno, mas até hoje, 41 anos de idade, desde quando eu comecei a entender o que era a palavra de Deus, a minha relação com o Senhor, eu vejo nessa passagem
Um homem que Jesus não precisou abrir a boca para nada, mas só a sua presença constrangeu ele de tal forma que ele rasgou a sua vida. Sabe o que talvez está faltando dentro da sua casa, no trabalho, no seu dia a dia? Ele. A presença dele. Porque se você tem a presença dele, não é o mover que ele faz. Porque o mover que ele faz, ele cura e vai para outro. Você está entendendo? Se você depender de um culto, é só mover. Não, porque hoje um culto vai ser maravilhoso. Hoje nós vamos chamar aqui para frente quem está com dor de cabeça. E nós vamos ser libertos. Vai, porque é o poder de Jesus. E vai acontecer. Mas a presença dele é todo dia, toda hora, todo momento. Ele quer ir, ele habita dentro de você. E ali houve uma postura de alguém. Porque não adianta, meu irmão, desde que o mundo é mundo. Entenda isso. Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Diga assim comigo, eu preciso de postura. É entender quem você serve. Para quem você entregou a sua vida. Irmãos, para quem você entregou o que é mais precioso que a sua vida. Porque ninguém botou um revólver na tua cabeça. Ninguém chegou para você e disse assim, você tem que se converter. Porque você não sei o que, irmãos, nós vivemos nem um terço do que os nossos irmãos na janela 1040 vivem. Nos países ali da União Soviética antiga, hoje na Índia, nas perseguições estão, ninguém está, irmãos, a gente vai e volta, aqui estamos aqui hoje louvando e adorando o Senhor. Tem lugar aí, irmãos, que o cara pega, bota um balão hélio, enche aqui, bota umas bíblias e lança para o lado, sabe, da Mongólia, para esses lugares aí, porque não pode falar de Jesus. Eu e você podemos postar na rede social, eu e você podemos fazer uma live, eu e você podemos falar dentro das escolas, em qualquer outro lugar, que o Senhor Jesus salva. Quantos estão entendendo que eu estou falando da sua postura, meu irmão? Você quer permanecer até o fim, mude ela. Se você é um cristão, onde qualquer coisa dentro da tua empresa, teu nome está envolvido, você pode ter certeza que não é essa perseguição. Não, porque se preparem para vocês serem perseguidos na tua empresa, porque isso, aquilo, outro. Deixa eu te falar, muitas vezes, irmãos, você está dando mau testemunho. Não, porque eu tenho Jesus, então eu vou ser perseguido. Por amor a Ele, tudo bem. Certifique-se que você não está envolvido em fofoca. Certifique-se que você não está querendo puxar o tapete de ninguém. Certifique-se que você está se sujeitando à autoridade. Porque o teu encarregado é a tua autoridade. Não, pastor, mas espera aí, eu estou sendo injustiçado dentro da empresa. Irmãos, coloca aos pés do Senhor Jesus. As nossas armas não são terrenas. Quem crê assim, diga glória a Deus. É assim que funciona. E o texto deixa claro que nada vai nos separar do amor de Deus. Nada. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, é nada. Nada é nada. Mantenha essa postura até o final. Deus vai fazer, porque quem prometeu é fiel para... Efésios 6, outro versículo conhecido, do 10 ao 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Efésios 6, do 10 ao 11. Mas quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu... É fortalecido em podcast, irmãos? É fortalecido em livros? É fortalecido, sabe não porque isso? Não, irmãos. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revestivo de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você já parou para analisar que qualquer coisa que acontece na minha vida, é só você fazer um cálculo e começar a abrir os olhos. Quando dá alguma coisa errada na sua vida, para quem que você corre primeiro? Pensa aí. Rapaz, não tem dinheiro esse mês. Não, mas o banco me deu uma linha de crédito. Eu acho que... Rapaz, não tal coisa. Ixi, eu acho que eu vou ter que vender tal coisa. Irmão, será que uma vez por todas, alguém que tem uma postura diante do Senhor, não aprendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Será que não é momento de a gente parar e entender que, peraí, Deus está no comando ou não está? Primeiro passo do cristão é ter uma postura de dizer assim, eu estou me revestindo nele ou no que os outros estão falando? Entenda o que eu quero dizer, eu não estou querendo incentivar uma rebeldia no seu coração. Não, eu não vou procurar ninguém não, porque Deus vai ser tudo para mim. Não, não é isso que eu estou falando. Amém? Está entendendo? Não estou falando de você andar sozinho, pelo contrário. É o contrário disso.
Você quer poder de Deus? Você quer a presença dEle? Você quer ser revestido dEle? Faça o que Ele manda. Faça o que Ele faz. E eu tenho certeza, se você é uma pessoa que anda com Ele, a primeira coisa que Ele diz assim: ei, por que você está andando sozinho? Eu não ando só. Eu ando com o Pai, eu ando com o Filho, eu ando com o Espírito Santo. Nós somos 3. Tem mais pessoas comigo. E aí? Até para fazer o mundo eu podia fazer sozinho, o homem. Eu disse, não, vamos fazer junto, porque, né? São 3 provas que eu estou fazendo. Por que o cara anda sozinho? Não preciso congregar, não. Como, irmão? Não preciso, não, porque esse pastor, esse aquilo. Como, irmão? Você acha que o problema, realmente você acha que os problemas só estão nas pessoas? Sempre o problema é as pessoas, sempre é a situação, sempre é as pessoas, sempre é o mundo, sempre é os passarinhos, sempre é os pombinhos, sempre, nunca somos nós. Diga assim comigo: se o problema for eu, Senhor, faz assim, ó, eu me rendo. Postura, irmãos. Postura de alguém que sabe que vai permanecer até o final. Não é de soberbo, não é de arrogante, pelo contrário. Para entrar no céu, irmãos, nós temos que ter um coração como de criança. Se você não tiver um coração de como criança, irmãos, a Bíblia não sou eu que estou falando. Imagina, teu filho, quem tem filho criança aí, é sério mesmo, pastor? É sério mesmo. Quem não tiver um coração como de criança, não vai entrar no reino dos céus. E sabe o que a criança faz? Uma das coisas mais interessantes, ela chora, se borracha no chão, faz birra, como muita gente madura e grande faz. Mas quando ela escuta a voz do pai, opa, peraí. Quantas vezes o Senhor está falando com você e você continua... E Deus dizendo assim, não, é só isso. Porque o nosso Deus é justo. Diga para a pessoa do seu lado assim: o nosso Deus é justo, meu irmão. Postura é o primeiro passo. O segundo passo, que isso tem uma realidade. Hebreus 13:15. Olha o que diz Hebreus. Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é frutos, diga comigo assim, ó, frutos, que é o fruto de lábios, que é o fruto de lábios que confessam o seu, diga assim, ó, frutos, diga assim, ó, vida que influencia. Não adianta de nada, irmãos. Ontem à noite nós estávamos em Vidal Ramos, mandar aqui um beijo, pastor Elcio, toda a casa, todo mundo. Foi uma bênção, como sempre é, uma igreja preciosa. Nós vamos estar lá no Caminho Santo, inclusive quem quiser ir, nós vamos estar à disposição da Aline. A Aline vai estar organizando. Nós vamos estar lá louvando e adorando ao Senhor, é para todos nós. Todos estão convidados, só precisamos organizar as quantidades. Mas vai ser mais um ano de bênção, vai ser tremendo. Nós estávamos ontem lá e a Priscila falou uma coisa que é verdade. Irmãos, nós temos aqui umas 120 pessoas, mais ou menos, quem é bom de conta aí, mais ou menos isso. Vamos botar 100 pessoas para baixo, para não ficar. Se cada um de nós focar e influenciar uma vida no ano, irmãos, quem nos para? Quem nos para? Influenciar uma vida. Mas pastor, essa vida vai ser lá em Manaus? Essa vida vai ser no Acre? Onde é que é? Eu tenho que fazer alguma coisa no YouTube? Não. Diga assim, dentro de casa primeiro. Dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Seja Cristo através de você, que as pessoas vejam Cristo na sua vida. A começar pelo seu cônjuge, a começar pelos seus filhos, a começar pelos parentes mais próximos, a começar pelos seus vizinhos, a começar pela sua rua, pelo seu bairro, pela cidade, pelo seu estado. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Uma vida que influencia. Irmãos, as pessoas quando têm um tempo contigo, 15 minutos que seja, 20 minutos que seja, ou sei lá, trabalha contigo há anos, como é que elas são no dia a dia? Como elas lembram de você no dia a dia?
Como as pessoas que têm um contato com nós não lembram de nós. Como? Alguém ranzinza, alguém que reclama, alguém murmurador, alguém que... Sabe como? Diga assim comigo, vida que influencia. Ninguém vai conseguir chegar até o final, irmão, se aquilo que recebeu não multiplicar. Irmãos, você é chamado cristão porque tem uma expectativa. Lembra lá? Os céus aguardam, a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Levanta a mão. Tem alguém que o Senhor conectou você a Ele. Só que se você não ter esse entendimento, sinto muito, você não vai conseguir. Sabe, irmãos, eu quero levar você a esse lugar de entendimento em nome de Jesus, para que você compreenda o que Deus quer de nós nesses dias. Nós vivemos o ano da profundidade, o ano do ser profundo, uma realidade de Deus para nós. E não tem mais como a gente viver só com as águas nos artelhos, ou nos joelhos, ou nos lombos. Não, são as águas profundas, onde o Senhor quer cuidar de nós. Aonde por cima pode estar se acabando todas as coisas, ondas, terremotos, e isso, aquilo, outro. Mas nós estamos lá no Senhor, no secreto, sendo cuidado por Ele. Sabe, sendo direcionado por Ele. Irmãos, 2025 é um ano do favor sobre todas as coisas. Quem crê nisso que eu estou falando, irmãos, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida esse ano. Sabe, irmãos, mas o nosso entendimento tem que ser esse, uma vida que influencia, uma vida que honra aquilo que Deus tem nos entregado, que honra o que o Senhor fez. Irmãos, Jesus morreu por mim e por você, tem que valer alguma coisa. Você tem que entender que alguém disse assim, para que ele não tenha uma vida, uma morte eterna, eu quero ir. João 3,16 diz exatamente sobre isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quantos aqui entregaram a sua vida a Jesus? Seu nome está escrito no livro da vida, meu irmão. Está lá escrito em alto, sabe, com letras, meu Deus, eu ia dizer garrafais, mas não sei se é garrafais. Sabe, coisas maravilhosas, está lá, Felipe Abel Vieira de Lima. Quem pode dar um glória a Deus? Vida que influencia, irmãos. Se o nosso prazer não for levar Cristo, irmãos, que sentido tem? Que sentido tem? Hoje eu estava falando com o irmão José, lá de Vidal Ramos, eu liguei para ele, nós estávamos num tempo enfim. Irmãos, Deus é muito bom, irmãos. Jesus nos encontrou, irmãos. Irmãos, nós tínhamos um escrito de dívida. A nossa vida era fadada a um fracasso. Você está entendendo que hoje o Senhor está trabalhando em você de dentro para fora? Você precisa entender isso. Nós precisamos entender que o Senhor quer muito mais de nós. Mas quando Ele já tem, sabe, todos os planos, todas as determinações, tudo escrito a nosso respeito, o diabo começa a botar isso, tu está olhando para isso, e a gente vai parando, a gente vai ficando para trás, a gente não quer, e aí fica dependendo disso, dependendo daquilo, para avançar. Diga assim comigo, o Senhor me achou, eu tenho que valer a pena para Ele. Você é um usado por Deus. Levante sua mão para o céu e agradeça ao Senhor 1 minuto pela sua vida. Você pode fazer isso agora? Você pode abrir a sua boca e dizer: Senhor, obrigado pela salvação, obrigado pelo cuidado com a minha família, com a minha casa. Irmãos, comece a agradecer aí em nome de Jesus. Talvez você não teve tempo para dizer isso. Comece a dizer: obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado, Senhor, porque eu estou vivo, obrigado porque, sabe, Senhor, o Senhor fez coisas na minha vida que eu não merecia e até aqui o Senhor tem feito. Comece a dizer palavras para Ele, meu irmão. Talvez nesse dia você não conseguiu fazer isso. Nesse dia você não conseguiu abrir a boca e dizer que Ele é tudo para você. Sabe, não acabou o dia, você está debaixo de uma graça e uma misericórdia do Senhor.
Esse dia o Senhor preparou para nós, por isso estamos alegres. Esse é o dia que o Senhor preparou para mim e para você. Talvez você teve um dia angustiante, um dia de luta, de dificuldade, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu tenho planos para você até o final das coisas. Eu tenho um plano para tudo que você faz. Você é meu, você é minha. O Senhor está dizendo isso para você nessa noite em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia! Bendito seja o teu nome, Jesus. João capítulo 5, versículo 14, olha o que a Bíblia diz. João 5, 24, perdão. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quantos aqui têm a vida eterna? Não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Sabe, para você aguentar até o final, ficar firme até o final, crer e confiar na palavra de Deus. Quem prometeu é fiel para cumprir. O detalhe é, quem te prometeu? Foi o João? Foi o Miguel? Foi quem? Se foi o Senhor, Ele vai cumprir todas as coisas. Agora, se foi a tua alma gritando, não, porque Ele me prometeu. Não. Aí eu te digo uma coisa, infelizmente, você está fora dos propósitos de Deus. Agora, se foi o Senhor que prometeu, meu amigo, você só não recebeu porque não está preparado ainda. Porque daí não depende dele. Deus não dá nada para ninguém que não esteja preparado para receber. Deus não dá nada. Escute o que eu quero dizer para você. Você, pai, que tem um filho de 5 anos, você nunca vai deixar ele dirigir seu carro. Porque você sabe que ele não sabe nem ligar o carro. Assim é Deus com a gente. Não adianta você pedir coisas que você não está preparado para ter. Não vai ter de Deus. Deus, Ele conhece o hoje, o ontem, o hoje e o amanhã. O ontem, o hoje e o amanhã. Confia na palavra dEle. Certifica que você está sendo aquilo que Ele te chamou para ser. Não faça com o teu jeito, pelo amor de Deus, não faz do teu jeito. Balança a pessoa do seu lado e fala assim, não faz do teu jeito. Não é do teu jeito, meu irmão. É do jeito dEle, amém? É do jeito dEle. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Coloca ali Hebreus 11:6, um versículo muito conhecido. Aleluia. Quantos creem que o Senhor está aqui nessa noite, meu irmão? Aleluia. De fato, sem fé, diga assim comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Olha só, e se torna galardoador dos que o buscam. Há um galardão preparado para aqueles que têm sede e fome dEle. Lembra que o William abriu o culto dizendo sobre isso? Há um banquete na presença do Senhor. Há um banquete na presença do Senhor. É como se agora nós saíssemos, todo mundo, vamos para o Prune comer filé simples, alcatra, todo mundo. Chega lá, você vai dizer assim, não quero porque eu já comi o meu chá de cidreira com bolacha creme crack. Não está errado isso. Mas você vai deixar de comer um banquete, porque muitas vezes a gente está comendo aquilo que não alimenta. E o que alimenta é a persistência de saber que quem prometeu é fiel para cumprir. Levanta a cabeça, meu irmão e minha irmã. Isso que você está vivendo, essa situação que está em tua volta, isso aí são ondas grandes. Porque, deixa eu dizer uma coisa, quem está no barco, irmãos, ele pode dar uma palavra e a onda calma, o vento passa, tudo passa. Uma palavra de Jesus é necessário para mudar toda a história de alguém. Uma palavra muda toda a história. Uma palavra muda toda a história. E o que nós precisamos em nome de Jesus é uma palavra. O que eu e você precisamos é uma palavra para permanecer fiel até o fim. Tiago 1:12, olha o que diz a palavra do Senhor para terminar. Nós vamos adorar o Senhor. Diz assim, Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Diga assim comigo, perseverança.
Não, mas olha aqui para mim, você vai fazer aquela careta de alguém que está lutando assim, ó, perseverança. Faz isso de novo assim, ó, perseverança. Aprovação, porque depois de ter sido aprovado, aleluia, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quantos amam o Senhor aqui? Dê glória a Deus. Eu queria que você levantasse a sua mão mais alto que você puder e adore ao Senhor com essa certeza que você sim vai permanecer fiel até o fim. Diante das circunstâncias, diante das situações, Deus vai fazer todas as coisas em seu favor, em nome de Jesus, aleluia.